Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, a aula passada foi a lição de número 3, que tratou sobre o reino de Deus. E hoje, na lição 4, nós estudaremos sobre a promessa do Pai. Olha, eu confesso que quando você ouvir toda esta lição, não terá como não sentir a presença desse doce Espírito Santo, porque no momento em que eu estudava, eu senti a presença dele aqui bem pertinho de mim. Vamos agora fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, e os versículos 4 e 5, que diz assim: Porque, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Não muito depois destes dias. Prosseguindo, vamos ler agora em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e os versículos do 36 ao 39. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Aqui diz, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles sentiram tristeza por haver cometido pecado. E eles se afligiram, então eles perguntam para Pedro: O que faremos? E disse Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, vos chamar. Aleluia por esta palavra. E hoje nós estamos aqui diante de uma lição cheia de unção, por conta da presença dele, que se faz, presente. E a pergunta é a seguinte: Irmã Silvia, do que se trata tal promessa? E essa promessa é a virtude do Espírito Santo que desceu. Está aqui, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, a descida deste Espírito Santo, que veio sobre a todos quanto estavam em Jerusalém, os capacitou para que eles fossem semear testemunhas, e que essas testemunhas fossem tanto em Jerusalém, porque foi ali que tudo começou, tanto na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Aleluia.
No tópico 2, nós vamos tratar sobre a promessa do Pai nos evangelhos. Pois bem, irmãos, sabemos que João Batista, que antecedeu a Jesus Cristo, ele anunciou sobre esse Espírito Santo. Também João Batista, né, como eu disse, ele falava sobre o derramar do Espírito Santo. E eu quero voltar um pouquinho aqui com os irmãos, porque eu pulei. Eu já estou no tópico 2, mas eu quero estar tratando agora do tópico 1. Não podemos pular. Porque o tópico 1, ele vai tratar sobre a promessa do Pai no Antigo Testamento. Eu já estava indo lá para frente, mas não podemos pular. É tão importante tanto quanto. A promessa do Pai no Antigo Testamento, irmãos, no livro de Ezequiel, o profeta ele descreve que o derramamento desse Espírito Santo, né, ele acontece em um tempo onde Deus ele dá um novo coração ao seu povo. E o profeta Joel, no livro do profeta Joel, lemos sobre este derramar, que seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. Seria derramado sobre todas as idades, sobre todas as classes sociais. E isso resultaria em sonhos, em visões, em profecias. Tudo isto concedido pelo Senhor. Ainda, essa promessa no Antigo Testamento, ela fala do primeiro profeta, que foi Isaías. O profeta Isaías, ele nos fala de um tempo escatológico, tratando-se dos últimos dias. Agora sim, passaremos para o tópico 2. Aleluia. Que fala sobre a promessa do Pai, como eu estava falando, nos evangelhos. E como eu já disse, João Batista anunciou. E também eu quero tratar com os irmãos de um assunto que falou muito em meu coração, aleluia, que se encontra no Evangelho de Lucas, e aqui no capítulo 24, os versículos, a partir do 36, ele vai abordar sobre a aparição de Jesus aos discípulos. Quando Jesus ali aparece, mostra os pés e as mãos furadas para os seus discípulos, e eles ficaram atônitos, né, com a presença do Senhor, aleluia. E o Senhor disse: não temas, sou eu prometi que eu ressuscitaria ao terceiro dia, e aqui estou. E para que eles tivessem essa prova, Jesus, ele se alimentou de um peixe assado e também comeu do favo de um mel. Também nessa passagem, nós vimos aqui no 46 que ele diz assim: assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. 48. E destas coisas sois vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias! O que eu consigo ver nesse texto bíblico, irmãos, é que o Senhor, ele já vinha no Antigo Testamento fazendo essa promessa. No Novo Testamento, após Jesus ter ressuscitado, ele continua lembrando os discípulos desta promessa. Assim como Jesus prometeu que ele padeceria naquela via dolorosa, chegaria até a morte de cruz, mas, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Foi uma promessa e ele cumpriu. Ele também prometeu que haveria uma outra promessa do Pai, e esta seria a descida do Espírito Santo, relatado em Atos 2. E ele sempre orientou antes de morrer, e depois de ressuscitar, continuou orientando: ficai em Jerusalém. E eu consigo me lembrar um louvor que eu cantava quando era criança, na qual fui ensinada na escola bíblica dominical. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. E a todos quanto ouvem a voz do Senhor e obedecem, então serão revestidos pela virtude do Espírito Santo. Aleluia! E eu escrevi aqui a promessa do Pai. Aleluia! É o cumprimento, aleluia, de uma fala do Senhor Jesus. E tudo quanto o Senhor nos fala, Ele prometeu, então Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e zela pela sua palavra. Nós vamos agora para o tópico 3. Amém? Estamos quase encerrando. O tópico 3 trata do cumprimento da promessa em Atos. Em sua primeira pregação, após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, Pedro associa o evento e experiência ao cumprimento da profecia de Joel 2:28. Após ser exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Jesus o derramou sobre os seus discípulos. Como eu disse que está ali, faça uma leitura diária do livro de Atos, para vocês verem a riqueza que é. E Atos 2 vai tratar sobre a descida do Espírito Santo, a concretização desta promessa do Pai. Aleluia! Eu concluo esta lição dizendo que a promessa permanece ao alcance de todo aquele que foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ficai em Jerusalém, seja revestido do poder de Deus, seja capacitado como foi os discípulos, porque esse Espírito Santo, ele está em nosso meio e permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Amém? Até a próxima aula.